Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo da divulgação da doutrina espírita, em que no momento realizamos a leitura de inúmeras mensagens do livro Ceifa de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Chico Xavier. Mensagens estas que nos estimulam ao progresso espiritual, nos edificam, nos fortalecem, nos oferecem um material muito profundo para as nossas reflexões. E pedimos sempre a Deus que nos envolva com um pouco mais de sabedoria para podermos realmente compreender essas mensagens de uma forma mais verdadeira, mais profunda, escalando em nossos corações e mentes. Não apenas uma leitura, não apenas uma passagem, de vista, não. Mas que já conseguimos ler não só com os nossos raciocínios, mas com os nossos sentimentos, reeducando os nossos corações. Pedimos também sempre o amparo de Deus, dos benfeitores e guias espirituais, para todos nós, para as nossas famílias. A leitura de hoje do livro Ceifa de Luz é a mensagem de número 35, que tem como título Ao Sol da Verdade, que Emmanuel nos traz aqui o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, em que Jesus nos disse: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 do Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. É a verdade, Todos nós possuímos esse dever, essa tarefa de fazer a luz primeiro dentro da gente e levarmos essa luz aos outros que conosco caminham. Por isso que ele inicia com essa pergunta, de que maneira iremos vencer os obstáculos que a doutrina encontra à frente, Será pela parte política, pelo dinheiro,
pelas guerras de argumentos, e os espíritos, né, sempre muito claros, a necessidade de fazermos luz no caminho, na vida do outro, pelo movimento da fraternidade, da compreensão e da educação moral, né? Nós buscamos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 16, em que Kardec nos traz o seguinte entendimento. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. Por isso que Emmanuel nos traz aqui esse lembrete, a questão de que maneira o Espiritismo contribui para o progresso, destruindo o materialismo. Por quê, né? Algumas pessoas perguntam, né? Qual o problema do materialismo? Então Kardec também traz aqui, olha. As ideias materialistas são os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem? Quem lhes poderia dizer para desviá-los disso? Que compensação lhe poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada além do nada. É o que muitas correntes, né, filosóficas trazem. Nada além do nada. Lutam em retirar a fé, o entendimento, para não oferecer absolutamente nada. E ele diz aqui: de onde é preciso concluir que, se nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. É lógico, né? Se a pessoa está sofrendo, está vivenciando um momento de sacrifício na sua vida, e o materialismo diz para ela que não existe nada além, o que ela vai concluir? Que mais vale atirar logo no final da vida, do que passar por toda aquela dificuldade. E assim ela vai sofrer por menos tempo do que décadas na vida. Então ela vai buscar no suicídio essa fuga espetacular, que na realidade vai lhe trazer o maior, né, o maior engano que alguém pode se atirar. Então Kardec continua que a propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação, que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. Então a doutrina espírita é justamente a que nos vai transformar
a dúvida e a incredulidade pela certeza que a vida continua, né, em outras condições do plano espiritual, que nos trazem os espíritos inúmeras informações desses momentos em que eles ultrapassam a vida física, nos precedem, podemos dizer assim, na vida espiritual, nos chegam antes. E aí a gente começa a compreender que os apóstolos, né, ele fala aqui, os apóstolos do materialismo, né, os apóstolos dessa ideia que também coloca na sociedade como suicídio, como uma fuga, como uma possibilidade de sair daquela situação de aperto, são espíritos que estão assumindo ali uma grande responsabilidade diante da lei, tanto encarnados como desencarnados que propagam essa ideia. E nós vamos ver inúmeros casos de espíritos mesmo que buscam a criatura na influenciação, né, nessa influenciação negativa do suicídio. Então ela começa pelo materialismo, dizendo que nada existe além do corpo físico, quando nós já temos a ideia inata que existe além desse corpo físico, que os amores, né, não terminam aqui. Aquelas criaturas que amamos, que respeitamos, toda aquela emoção, ela não pode terminar, ela vai prosseguir. Todo o nosso conhecimento, a nossa bagagem que nós amealhamos, nós iremos transportá-las. Então as coisas não terminam nessa única vida. Isso é uma visão do espírito ainda muito estreito. Conforme ele vai amadurecendo e vai sendo permitido a ele as próprias inspirações, as visões, ele percebe que continua muito além. Então, quando nós encontramos criaturas na sociedade alegando ser muito inteligentes e por isso mesmo elas não acreditam em nada que vá além dessa vida, nós vamos lembrar, né, de Jesus falando, agradecendo porque Deus tinha trazido aos simples de espírito o conhecimento, né? Então, Jesus já tinha nos avisado que nem todos poderiam compreender. E dessa maneira nós observamos que a vida, né, nos convida, junto a outros companheiros na sociedade, a fazer essa luz, a falar de Jesus, a falar de Deus, a falar da doutrina espírita, a falar da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos com os homens no corpo físico. Quando falamos sobre isso, oferecemos ao outro uma oportunidade de pensar, de raciocinar e, com boa vontade, chegarão eles por essas mesmas conclusões que nós já conseguimos chegar. E como é triste encontrarmos pessoas nos momentos de dor e desespero completamente sem nada para se agarrarem, para lhe darem um conforto moral, um consolo. E ao final, né, da própria vida, nos instantes, nos minutos finais, quase todos pedem para que tenha alguma coisa em que possam acreditar. Que Jesus, assim, proteja todas essas almas e esses espíritos, oferecendo sempre a eles uma oportunidade
de conhecimento, de percepção espiritual, porque todos em nossas vidas recebemos essa oportunidade, mas muitos fecham os olhos, negam-se a observar. Que possamos então, de uma forma tranquila e firme, oferecer um pouco dessa claridade que já possuímos, um pouquinho, aos irmãos que caminham sem nenhuma luzinha, sem nenhuma visão de futuro. Que Deus assim nos abençoe a todos e nos permita, Senhor, fazermos um pouco de luz diante de um mundo com tanta escuridão. Muita paz, muita serenidade dos nossos deveres morais. Graças a Deus.